Bem-vindos a mais um vídeo. E a pergunta de hoje é: por que o nosso cérebro desenvolve essas doenças mentais do tipo fobia, toque, depressão? Por que o nosso cérebro, que ele é tão bom, tão perfeito, uma máquina tão potente, desenvolve essas coisas tão bestas sem que a gente queira? Por que será que ele faz isso? Imagine agora que tem na sua frente uma porta com uma maçaneta. Como que você faz para abrir essa porta? Você simplesmente bota a mão na maçaneta, abaixa e empurra, certo? Mas como é que você sabe que para abrir uma porta, que para abrir uma maçaneta, você precisa segurar ela e baixar e empurrar? Como é que você sabe disso? Bom, o seu cérebro, ele guarda todas as experiências anteriores que você já teve com todos os tipos de porta, certo? E toda vez que você encontra uma porta, automaticamente, em frações de milissegundos, ele acessa todas as informações que você já teve sobre aquilo que você está fazendo, certo? Por exemplo, abriu uma porta e ele vê, bom, para abrir esse tipo de porta basta baixar a maçaneta para baixo e empurrar. É por isso que quando você encontra uma porta que você nunca viu na vida, talvez com uma digital, talvez com tem que passar a mão do lado para ela abrir, você acaba ficando perdido, você dá aquela bugada, certo? Você para e tipo, meu Deus, como é que eu faço para abrir essa porta agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não consegue nem ver a informação do tipo assim, passe a mão aqui para abrir a porta. Então passa a mão e a porta abre. Bom, se você conseguir entender esse conceito, pegar esse conceito, você vai entender agora do porquê que a nossa mente ela cria tantas doenças, tanta fobia, tanta depressão e tudo mais. Bom, basicamente isso se refere a experiências passadas que a gente teve nessa mesma situação. Bom, digamos, por exemplo, que a pessoa ela tem uma fobia de falar em público. A maioria das fobias, claro, não total, mas a maioria das fobias de falar em público ocorre por causa da sala de aula. Normalmente, a pessoa acaba de entrar numa sala de aula, ela é envergonhada, ela não conhece ninguém, não conhece a professora, não conhece os alunos, certo? E ela é obrigada a fazer o quê? Se levantar e lá na frente de todo mundo, falar qual é o seu nome, fala onde você mora e onde é que você estava estudando antes, ou bom, sei lá, uma cor favorita, alguma coisa besta do gênero. Bom, a pessoa está extremamente envergonhada, a criança está extremamente envergonhada, ela tem 6, 7 anos, ela acabou de entrar na escola, não conhece ninguém, certo? Então a primeira experiência dela em falar em público, que é para todos aqueles alunos, vai ser péssimo, porque ela está com vergonha, porque ela não conhece ninguém, ela não conhece a professora, certo? Então isso acaba criando um bloqueio nela e ela se sente muito mal falando daquilo. Ela consegue falar de boa, né? Ela acaba falando, talvez mais envergonhada, mais enfática, tudo bem, mas ela acaba falando isso, certo? Uma próxima vez, na mesma escola talvez, ela vai ter que apresentar um trabalho na frente de todo mundo, ou ela vai ter que se explicar para um grupo de amigos, alguma coisa do gênero, certo? O cérebro ele faz o quê? Volta nas experiências anteriores. Qual a experiência anterior que eu tenho em falar em público? Nossa, é péssima, eu me senti muito mal, eu me senti muito bloqueado porque eu não conhecia ninguém e tudo mais. Bom, se a minha última experiência foi assim, a minha experiência atual tem que ser exatamente assim também. Afinal, é assim que eu me comporto, certo? Você não vai abrir a porta, o trinque da porta para baixo e no outro dia simplesmente resolver levantar ele e tentar puxar a porta. Não vai funcionar, certo? Você sabe que se funcionou assim uma vez, você tem que fazer assim direto. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, ele acaba por fazendo a criança se sentir mal de novo quando ela vai se apresentar a um trabalho, quando ela vai falar com o público, porque ela foi assim que ela se sentiu antes. Talvez até a primeira vez, a própria criança ela racionalize do tipo assim, bom, eu tô com vergonha porque eu falei na frente de todo mundo da última vez, eu fiquei com vergonha, tinha às vezes uma menina bonitinha, tinha um menino bonitinho, ou às vezes a professora ela parecia meio brava, então eu acabei ficando meio travado, eu sei que ficou em paz disso, e agora de novo. E a terceira vez vai acontecer a mesma coisa. Já na quarta, na quinta, na sexta vez, ela já não vai mais saber o porquê que ela está sentindo aquele medo. Ela só sabe que toda vez que ela vai na frente do público, esse medo vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Até um ponto de ela desenvolver um medo extremo daquilo. Qual é a diferença de medo e fobia? Medo é simplesmente aquilo que você sente ruim, certo? Fobia é quando o medo começa a atrapalhar no seu dia a dia. Então, por exemplo, assim, se a pessoa tem medo de falar em público, mas ela raramente fala em público, não tem problema nenhum, isso não chega a ser uma fobia. Agora, por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público e é obrigada a discursar na igreja sempre, ela é obrigada a falar com os funcionários, ela é obrigada a, uma vez por semana, uma vez por mês, falar com o pessoal, falar com muita gente.
Então isso vira uma fobia, porque isso atrapalha a vida dela. Ela acaba não querendo mais ir na igreja, ela acaba não querendo mais ir trabalhar com aquelas pessoas, então isso atrapalha a vida dela. Ela não quer fazer as coisas para não precisar falar em público, certo? Então isso é considerado fobia. Esse recurso parece meio besta do nosso cérebro, né? Tipo, nossa, por que o nosso cérebro é tão burro? Na verdade, é um mecanismo muito bom do nosso cérebro, certo? É uma maneira de evitar que você precise, a cada vez que você for fazer qualquer coisa, ter que raciocinar muito, ter que pensar muito para fazer coisas simples. Por exemplo, abrir uma porta. Imagina se você tivesse que investigar cada vez que for abrir a porta, você tivesse que olhar como é que é, imaginar tudo, fazer 1 milhão de testes. Ah, consegui abrir a porta assim. A próxima porta, a mesma coisa. Ah, o que eu tenho que fazer agora? Não, seu cérebro busca experiências anteriores, certo? E acaba transformando aquilo. Então, é a memória muscular, é uma série de tipos de memórias que a gente tem. A mesma coisa para dirigir carro. Imagina se você já dirige carro, imagina se toda vez que você fosse dirigir carro fosse igual a primeira vez que você dirigiu o carro, certo? Você não sabia nada, tipo, agora o que eu aperto, agora o que eu puxo, agora o que eu empurro, olho para frente, olho para marcha, o que eu faço. Então, essas são maneiras que o cérebro encontra de se adaptar, de conseguir fazer qualquer função que você queira sem problemas. Imagina se você fosse andar e tivesse que se equilibrar igual quando você estava aprendendo a andar. Imagina a bicicleta, a mesma coisa. Se toda vez que você andasse de bicicleta seria como se fosse a primeira vez, certo? Basicamente é isso. É por isso que a gente cria fobia, é por isso que a gente cria toque, é por isso que a gente tem depressão. São experiências passadas. Então, por exemplo, um caso de depressão pode acontecer, por exemplo, de na infância um amigo faleceu, certo? E ela ficou triste. E toda nova amizade que ela tinha medo de perder aquele amigo e acabava se afastando desse amigo, certo? Então aquilo começa a criar um bloqueio do tipo, eu não tenho amigo, eu sou sempre sozinha e tudo mais, eu só vou perdendo meus amigos. Isso vão criando experiências negativas. Bom, a maioria dos transtornos ocorre por causa de um trauma na infância. E é engraçado porque assim, o trauma da infância é uma coisa normalmente tão simples que depois você é adulto, você acaba pensando, nossa, como aquilo é besta e como isso não me atinge como adulto. Mas como criança sim, certo? Então, por exemplo, hoje como adulto, você percebe que aquela vergonha que você sentia em falar na frente de uma sala de aula era besteira, não tinha por que se sentir daquela maneira, certo? Mas a mente de uma criança, ela é muito inocente, ela é muito frágil, certo? E ela ainda está no momento de aprendizagem. Então aquele trauma, aquele evento foi um trauma para ela acaba se bloqueando, certo? E você, adulto, vira refém daquela criança, certo? Dos medos daquela criança, seu cérebro se adaptou a como se fosse aquela criança, então para aquele medo você ainda é aquela criança. Através da hipnoterapia, a gente faz essa regressão de idade, a gente volta para aquele trauma, aquilo tudo que aconteceu com a criança, a gente ressignifica aquilo, certo? E a partir daí você adulto não vira mais refém dessa criança que está com medo de falar em público. Bom, é por isso então que a nossa mente cria tantos problemas, tantas doenças, e por isso que com a hipnose a gente consegue tratar elas com tanta eficiência. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, para acompanhar também o meu curso completo de hipnose grátis que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.